Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Nós, continuando os nossos estudos do livro Missionários da Luz, nós iniciaremos hoje o capítulo número 10, Materialização. Vamos então iniciar a leitura e no decorrer da leitura faremos alguns comentários. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. André Luiz falando aqui, né? Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldades em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados, cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. Então, o Alexandre estava explicando para o André Luiz que aquele grupo, o grupo dele, que ele era o responsável, não realizava esse trabalho de materialização. Devido ao interesse de André Luiz, neste caso, ele está informando que tem outros companheiros, né, que participam de outros núcleos de atividades dessa natureza. Então, eles vão contactar esses companheiros dele, né? E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Olha só que coisa importante, né? Informação importante que ele está falando. Primeiro ele explica, né, que os encarnados que estão presentes às reuniões não têm a compreensão geral, né, do respeito aos dons da vida, a correção de comportamento, de pensamentos, né, tudo isso. E que também os valores morais não estão consolidados ainda, não estão equilibrados. Então, se tivesse esse equilíbrio maior nessas duas coisas, essas reuniões seriam mais naturais, sem qualquer prejuízo para os médiuns e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Então, devido a essa dificuldade de equilíbrio entre os encarnados, né? A conduta dos encarnados, a parte moral, são perigosas, na verdade, essas reuniões de materialização. Talvez seja até por isso que hoje não existam tantos nos centros espíritas, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento, são bem raras essas reuniões de materialização, devido ao que ele fala aqui, né? Do perigo que isso traz à saúde do médium,
ao equilíbrio físico até do médico, da saúde física do médico, riscos, né, da organização mediúnica e que requerem a presença muito grande de cooperadores do plano espiritual. Compreendo, intervim, valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Certíssimo, exclamou o meu interlocutor benevolente. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores de sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho, mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões, e daí os fracassos inevitáveis. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender-me à curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. Então, depois de todos os alertas que Alexandre fez para ele, né, sobre os médiuns encarnados, a participação dos desencarnados também, de muitas dificuldades que poderiam acontecer, mesmo assim eles vão participar aqui de uma sessão de materialização. Então, na noite que foi marcada, ele e Alexandre foram até o local. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Então, os preparativos, né, do local onde haveria a reunião, já do plano espiritual, preparando o ambiente, fazendo ali toda a limpeza necessária das vibrações, os preparos, né, para que a reunião ocorresse de forma sem imprevistos. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou, depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpem-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. E fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou: observar para realizar
é serviço divino. Demandamos, respeitosos, o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Percebendo-me a estranheza, Alexandre explicou. Então o Alexandre vai explicar para ele as condições que estavam ali, né? Que eles estavam nessa residência do plano físico, os espíritos desencarnados ali do plano já superior, né? O responsável aqui, o Calimério, era um espírito, como é dito aqui no texto, de uma hierarquia superior ao de Alexandre, porque o trabalho requer esse tipo de autoridade, vamos dizer assim, né? De conquistas morais até do espírito. E eles estavam ali, preparando o ambiente, cercando, protegendo, né? Com as vibrações, com a condição de cada um deles aqui, isolando a área, né? Fazendo um cordão de isolamento para que não houvesse as interferências, né? Prejudiciais ao trabalho. Ele continua, percebendo-me a estranheza, Alexandre explicou, aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Por que ele está frisando tanto, né, essa perigo da saúde física? Porque na sessão de materialização há muito dispêndio de ectoplasma dos médiuns, a energia, né, que é utilizada pelos espíritos para fazerem a materialização. Então essas energias despendem do nosso corpo físico para que possa haver a materialização. E aí, isso se não for feito de uma forma equilibrada, pode ser prejudicial à saúde física dos médiuns. Por isso que ele está frisando tanto esse ponto. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas, através de fronteiras vibratórias. Olha, eles estão construindo ali no ambiente fronteiras vibratórias, para que esses espíritos perturbadores não possam ali penetrar, né? Não possam se utilizar ali para prejuízo da reunião. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados, com a função de assistentes? Então curioso, André Luiz observava tudo, né? E perguntava para nosso aprendizado mesmo. Ele perguntava tudo, toda dúvida ele perguntava, ele não se acanhava em perguntar. Então ele estava vendo todo aquele preparo ali do plano espiritual, toda aquela proteção, né? Aí ele pergunta se para o plano espiritual precisa de tanto trabalho, tanta providência. Aí ele pergunta se para os encarnados não precisaria também a mesma tipo de providência, né? Interessante. Essa resposta nós vamos ver na próxima semana, o que Alexandre fala para ele. Vamos ficar por aqui hoje, já refletindo sobre toda essa lição, né? Já tem bastante informação aqui, bastante material para nós pensarmos, para nós relermos, entendermos aqui a situação.
E a semana que vem nós retornamos desse ponto. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Que Deus nos abençoe a todos.